Existe uma ferramenta que todo mundo já tem. Essa ferramenta, se você usar para você desenvolver uma comunicação mais clara, vai funcionar porque todo mundo já nasce com isso. Essa ferramenta se chama Eli5. Eli5 é uma ferramenta. Eli5 é ELI5. ELI5. Essa sigla em inglês significa Explain Like I'm 5. Explain like I'm 5. Please explain like I'm 5. Por favor, explique como se eu fosse uma criança. Desculpa, como se eu tivesse 5 anos de idade. Please explain like I'm a child. Por favor, explique como se eu fosse uma criança. Também é uma variação desse Eli5. Esse Eli5, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que é usado em uma diversidade de assuntos diferentes, né? Inclusive treinamentos de profissionais que precisam se comunicar com mais clareza. Por exemplo, quando o profissional precisa explicar uma coisa muito complexa para pessoas que não têm o menor conhecimento sobre aquele assunto, existe essa técnica Eli5, que é você explicar para a pessoa como se ela tivesse, como se fosse uma criança, como se ela tivesse 5 anos de idade. E isso, para o aprendizado de inglês, é uma técnica excelente, principalmente quando a gente está falando aqui de um aspecto mais profissional, que a gente precisa explicar e a pessoa precisa entender o que a gente está querendo dizer. Se você está fazendo um treinamento e você está explicando, a pessoa precisa entender aquilo que você está falando da maneira mais simples possível. Eu já usei essa estratégia, eu já testei essa estratégia com os alunos para a comunicação na hora, né, que o aluno está treinando falar, e é incrível como isso funciona. Quando o aluno lembra de explicar, tentar explicar alguma coisa, como se estivesse explicando para uma criança, isso funciona que é uma maravilha. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pedir para um aluno como que você explicaria o significado dessa palavra aqui. Aí o aluno falou, olha, eu sei o que é essa palavra, mas para mim é extremamente difícil. E eu sei que esse aluno, na época, tinha uma filha pequena. E eu falei assim, e se a sua filha chegasse para você e perguntasse, pai, qual que é o significado disso? Que era, se eu não me engano, era wholesale market, que eu tava pedindo para o aluno explicar, que é atacado, né? Como que você explica isso? Eu sei, mas eu não consigo explicar. Então, beleza, sua filha chega para você e pergunta, pai, qual que é o significado disso? E aí ele parou, pensou, imaginou como se ele tivesse realmente explicando para a filha dele o significado de atacado e ele falou, simplesmente. Ele explicou o significado de atacado. Eu falei, nossa, brilhante, como eu não tenho filho, eu acho que eu não saberia explicar de maneira tão brilhante como o aluno explicou. Então, quer dizer, quando a gente bota isso na cabeça, tenha em mente que a gente vai explicar como se estivesse explicando para uma criança, isso tende a funcionar muito bem, dá super certo. Então fica essa dica aí para vocês usarem o Eli5, Explain Like I'm 5.